também da redução salarial. Eu sou o cara do sócio da MAP, junto comigo está a Lucia Costa, que também vai tratar sobre esse assunto. Eu, formado em administração, em direito, né, já mais ou menos de 20 anos já, há 15 anos de experiência, na auditoria e consultoria trabalhista. E para a gente também, pessoal. Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa live, participem com a gente. Então, eu sou Lucia Costa, atuo na área de departamento pessoal como coordenadora. Sou graduada em Ciências Contábeis, tenho aí uma especialização na área de parte de direito trabalhista e atuo há mais de 13 anos também com o departamento pessoal. Será um prazer estar aqui com vocês. Ok, só colocar um fone aqui. Ver se melhora o som para mim. Tá me ouvindo? Estamos, está um pouquinho. Joia, ótimo. Melhorou. Antes de nós entrarmos no nosso bate-papo e tirar a dúvida do pessoal também sobre o assunto, eu queria retomar um pouquinho os assuntos durante esse período da pandemia, né, das paralisações, enfim. Nós tivemos, em meados aí de março, dia 24 de março, para ser mais preciso, a medida provisória 927, que trouxe a flexibilização da legislação trabalhista e as medidas de enfrentamento para a crise, né, onde houve aí realmente um desespero por todos nós, por todas as empresas, os empresários, enfim, como que nós íamos poder fazer. E o governo soltou essa medida provisória 927 no início dessa crise, para que pudéssemos enfrentá-los, né? E essa medida ela trouxe, de forma resumida, ela trouxe aí a antecipação de férias, a possibilidade de se antecipar férias para os colaboradores, mesmo para aqueles que não tenham um direito a adquirir de 30 dias, né? Empregados que sejam recém-contratados, por exemplo, ela fez essa permissão. E com um prazo, né, pela CLT, a gente tem um prazo de 30 dias para comunicar ao empregado que ele vai sair de férias e flexibilizou que fosse feito em 48 horas, né? Flexibilizou a possibilidade de banco de horas, aqueles empregados que também estão afastados em virtude do Covid, eles possam também, né, ser utilizado o banco de horas. Ele fez várias flexibilizações, né, nesse sentido. E depois nós tivemos também, que é o tema que nós vamos tratar especificamente, a medida provisória 936, né, que foi no início de abril, que trouxe a suspensão e a redução salarial, né? Em virtude da suspensão e redução salarial, a medida provisória trouxe, obviamente, a necessidade de se fazer acordos, né? E esses acordos ele pode ser individual ou coletivos. No caso da suspensão do contrato de trabalho, ele pode ser aí um acordo individual. Já na redução salarial, que a redução salarial possibilita aí a questão de reduções, de flexibilizar, né, as reduções salariais, mas dependendo da faixa salarial, você tem aí a necessidade de fazer um acordo, né, coletivo, melhor dizendo. E outros, ou seja, se você recebe até 3 salários mínimos, você pode fazer o acordo individual. Se você ganha entre 3 salários mínimos e 12 mil reais, você precisa fazer o acordo coletivo. E se você ganha acima de 12 mil reais, o chamado hiperinsuficientes, né, eles podem ser acordos individuais também. Então, inclusive, em cima disso, houve discussões jurídicas, né, houve uma ADIM, uma ação direta de inconstitucionalidade, a 6363, né, que foi julgada já pelo Supremo Tribunal Federal e a qual permitiu e se estabeleceu a possibilidade dos acordos conforme está na medida provisória, né, porque essa ação ela veio com o objetivo aí de não permitir que fossem feitos os acordos individuais, mas o Supremo Tribunal assim entendeu e julgou que realmente é permitido o acordo individual e o acordo coletivo conforme essas regras, né? Obviamente, passado tudo isso, com o fim da crise, com a retomada
né, não é em fim da crise, mas com a retomada de algumas atividades, né, as empresas voltaram, né, às suas atividades e, obviamente, que passaram a convocar seus empregados que estavam com o contrato suspenso a ter uma atividade normal, e aí começaram a surgir as dúvidas, né, Lucília? Aí a gente começa a ter vários tipos de dificuldades, porque as medidas provisórias, ou a portaria, enfim, que traz tudo assuntos sobre regras dessas suspensões e acordos, ela não traz nada em relação ao fim, né? Ela, de forma emergencial, ela trouxe todas as possibilidades possíveis para que as empresas comunicassem, né, as suspensões de contrato de trabalho. Obviamente que na suspensão de contrato de trabalho, quanto na redução também, é oportuno ressaltar que o governo vai arcar com parte disso, que são fundos tirados aí do seguro-desemprego, né? E para isso as empresas são obrigadas a fazer comunicações, né? E agora, na retomada, então eu fiz a comunicação para que os empregados fizessem e tenham, né, esses empregados que estão nessas condições recebam esses benefícios, o chamado benefício emergencial, né, o BEM. E agora, com a retomada, eu tenho a necessidade também de informar o distrato, o fim desse benefício. Aí existem várias dúvidas e às vezes nós temos dificuldades. Essa é a principal bate-papo nosso hoje, é o que nós estamos enfrentando, vários clientes, várias empresas, enfim, né? Várias pessoas se perguntando como proceder, de que forma proceder. Silas, tem alguma coisa a complementar em relação a essa introdução inicial que você pode... Eu só queria complementar, Carlos, que a gente sempre vive um dilema muito cruel, né? A gente tem, no primeiro momento, a dificuldade de publicação dessas legislações. A mídia divulga primeiro o que o governo está pensando, mas a gente ainda não tem um texto legal para se preparar. Quando esse texto é publicado, a gente tem um desencontro com as ferramentas de trabalho. A gente precisa de atualização de softwares e, inclusive, a atualização e a preparação do governo para receber essas informações nos moldes em que ele próprio preparou. Então, acho que a gente vai ver muito desse conflito, né, ao longo aqui da nossa conversa. Como eu disse, foi tudo muito emergencial, muito rápido, repentino, né, um desespero inicial. Primeiro, dos afastamentos das atividades, o que fazer com os empregados, inclusive também se permitiu o home office, enfim, né. Então, houve esse desespero, essa flexibilização que eu falei, depois veio a possibilidade aí e o auxílio do benefício emergencial com suspensão do contrato e redução de jornada de trabalho. Agora nós estamos começando a entrar numa outra fase, né, que o governo ainda talvez vá começar a se preparar agora, né, então é tudo muito novo, por isso que esse nosso bate-papo aqui também, e nós no dia a dia estamos presenciando isso e vivenciando essas situações, né. A Lucília Costa sabe mais do que ninguém aqui dentro, quais são as dificuldades, né? A gente precisamos aí encontrarmos alternativas e às vezes não temos. No momento não temos, a verdade é essa. Então nós tivemos, quem tiver perguntas, favor aí passar aí também, quem tiver suas dúvidas, algumas já foram encaminhadas para nós, né, Lucília? Isso. E nós vamos aqui bater um papo e conversar e esclarecer sobre essas dúvidas dos ouvintes, tá bom? Eu vou fazer, aqui já temos uma primeira pergunta aqui, que é essa de praxe, né? Muita gente pergunta, que é a questão de concessão de benefícios, né? Se durante a suspensão ou redução da jornada dos contratos é devida à concessão dos benefícios. Então nós temos na medida provisória 936, isso é natural, se eu estou suspendendo o empregado, eu vou fazer uma suspensão do contrato dele, que é a primeira pauta aqui da resposta, ele vai ficar em casa e é devido ou não um auxílio alimentação, por exemplo, um auxílio combustível ou o vale transporte. A medida provisória, ela trouxe, ela traz lá a garantia que os benefícios, desde que, é permitida a suspensão do contrato de trabalho, mas desde que efetuada a garantia da concessão dos benefícios. Então, ela traz isso. Só que nós temos aí alguns aspectos em relação a isso. Primeiro, é o Vale Transporte. O Vale Transporte, falando aí de alguns benefícios, não todos, mas o Vale Transporte, especificamente, se o colaborador vai ficar em casa, não vai prestar o serviço, esse é o entendimento, acho que da maioria ou de todos,
não é nenhum benefício, acaba sendo uma obrigação, né, por parte de força de lei. Ele vai ficar em casa, não vai ir e nem vai vir para o trabalho, então, consequentemente, não faz jus aí o transporte coletivo, não faz jus aí o vale transporte. Então, esse é o entendimento que não é devido. Já para o vale alimentação, o entendimento, sim, esse é um benefício, obviamente que esse também foi a intenção aí da legislação, foi evitar que o empregado tivesse a perda, né, dessa ajuda à alimentação e de um seguro, de um auxílio de plano de assistência médica também, por exemplo. Já o auxílio combustível, se alguma empresa conceda para o trabalho, né, o empregado tem a necessidade desse auxílio para o trabalho, eu particularmente entendo que também não é devido, que vai no mesmo conceito do vale transporte, né? Porque se eu concedo um auxílio combustível para o meu colaborador, que ele tem a necessidade, porque ele vai se locomover, vai ter um custo adicional para executar essa atividade, e eu dou um auxílio, né? Não faz lógica eu conceder para alguém que vai ficar em casa, ou para um colaborador vai ficar em casa, né? Hashtag fica em casa, né? Então não tem o porquê, né? Ele vai ter que ficar em casa. O objetivo é esse, é o isolamento, né, social. Então, resumindo, o benefícios ele devem ser mantidos, mas existem algumas exceções, né? Como eu falei, do auxílio combustível e do vale transporte. Já na redução de jornada de trabalho, entenda aí, obviamente, ele está continuando a exercer suas atividades, ele tem direito a receber os seus benefícios. Aí a discussão talvez seria se fosse proporcional ou não, entenda aí, numa redução de jornada, né, ou algo parecido, e pode ser até se discutida essa redução proporcional também, né? Vamos supor que ele não vá trabalhar todos os dias, se ele trabalha dia sim, dia não, por exemplo, então pode ser revisto o auxílio, um benefício qualquer nesse sentido, tá? É discutível. Complementos, Lucília, sobre esse tema? Não, é isso mesmo, Carlos. Acho que bem tranquilo essa parte. Tá. Agora, então, nós temos um outro... Vamos entrar aqui em algumas outras perguntas também, sobre garantia de emprego ou a estabilidade provisória. Quando a gente tratamos aí sobre a suspensão, fiz um breve histórico, suspensão e redução salarial. A medida provisória também, obviamente, que o objetivo foi a manutenção de emprego para quem fizerem os acordos, as empresas que optarem e fizerem esses acordos com os respectivos colaboradores, a manutenção de emprego aí deu uma estabilidade, uma garantia provisória desse emprego. Na suspensão do contrato de trabalho, a medida provisória ela traz aí no máximo 60 dias, né? E na redução de jornada ela fala no máximo 90 dias. Então aí já também começamos a deparar nesse momento de retomadas com os distratos, também com algumas dúvidas, inclusive nós temos algumas aqui, Lucília. Vê se você consegue nos ajudar. Dependendo do cenário econômico, pode haver demissão ao invés da reversão ou do distrato? Certo. Como a gente tem a previsão da estabilidade, Carlos, eu não posso realmente fazer as demissões. E aí, assim, a questão da demissão propriamente dita, não é que eu não possa realizar. Se eu a fizer, eu estou sujeita ao pagamento de algumas indenizações desse período em que o governo custeou, né, a folha desses colaboradores. Então, a gente tem aí realmente a dificuldade financeira que estaria indo até contra realmente aquilo que a suspensão prevê. Então, de forma muito objetiva, eu não poderia demitir. Se eu quiser realmente fazer alterações nesse primeiro acordo que foi celebrado, eu posso. Mas a demissão nesse momento não seria aconselhável. Exatamente. A recomendação é que não se demita em virtude, resumindo, da estabilidade ou da garantia provisória do emprego, né? Que foi acordada aí, que está previsto na medida provisória. Se por acaso for necessário esse desligamento, aí é o que você falou, os empresários ou a empresa vai ter que arcar com as indenizações previstas, né, em decorrência dessa estabilidade. Ele tem todos os direitos, né, salariais, etc., e os reflexos trabalhistas desse período de estabilidade. Ok, aí temos uma outra pergunta aqui, ainda sobre dentro do tema aí da garantia de emprego, ou dessa estabilidade provisória, que é a seguinte: com a retomada das atividades antes do prazo máximo,
de suspensão ou redução salarial estabelecido entre as partes, qual o período da garantia de emprego determinada na medida provisória 936? Ou seja, essa pergunta aqui, ela está, resumindo, ela está nos questionando o que vem ocorrendo no dia a dia agora, né? Então, com a retomada das atividades, a maioria das empresas estabeleceram acordos de 30, 60 ou até mesmo 90 dias, dependendo da situação, né? Porque o prazo máximo é 60 para suspensão, o prazo máximo é 90 para redução salarial. E, em virtude disso, foi feitos os acordos, só que passaram 15, 20 dias com a liberação de algumas atividades, da boa parte, que estavam paralisadas, convocaram para que os empregados restabelecessem suas atividades, né, de forma normal, ou até mesmo aqueles que estavam suspensos também voltassem às suas atividades, né? E com isso ficou a dúvida, que é o que está surgindo, qual que é a estabilidade que é devido para o empregado? Eu posso, na retomada dele, dispensá-lo, ou eu fiz um contrato de 30, 60 ou 90 dias. Ele tem uma estabilidade de 30, 60 ou 90 dias, sendo que eu estou retomando minhas atividades 20 dias após esse acordo, né? Qual que seria? Essa é a pergunta, né? Então, eu entendo aí particularmente que a legislação no que tange a estabilidade, para ficar mais claro aqui, eu vou tentar resumir e ler para todos aqui. Ela fala aqui, no artigo 10º da medida provisória, no inciso 1, que ela fala que a estabilidade é durante, né, o período acordado, certo? E depois ela fala que, no inciso 2, após o restabelecimento, né, da jornada de trabalho ou da suspensão do contrato de trabalho, ela fala por período equivalente ao acordado. Aí vem a dúvida e vem aí no meu ponto de vista, dois entendimentos, né? Se eu tenho um acordo de 30 que fala que o prazo máximo ou o prazo é de 30, 60 ou 90, eu entendo que a estabilidade aí, mesmo que a retomada deu-se em 20 dias, eu entendo aí que a estabilidade, a garantia de emprego dele é de 30, 60 ou 90. Agora, se no meu acordo, de forma preventiva, eu coloquei que o prazo máximo é 30, 60 ou 90, ou ele pode ser, né, do prazo até a data do restabelecimento das atividades, ou seja, num tempo inferior a 30, 60 ou 90, novamente reforço que a medida provisória fala em prazo máximo, né, mas ele pode ser menos do que isso. Se assim meu acordo tiver dessa forma, então eu entendo que o período de estabilidade aí, se for de 20 dias, e o meu acordo fala que o nosso contrato e o acordo ele vai ser até a retomada das atividades, se deu em 20 dias, entendo que a estabilidade, nesse caso, é de 20 dias, não de 30, 60 ou 90. Aí, nessas condições, eu posso dispensar meu empregado. Mas oportuno, no momento desse, tudo é novo, tudo é novidade, pode ter vários entendimentos, sempre ter uma ou duas ou três opiniões, principalmente um assunto desse de garantia de emprego. Alguma coisa que também complementar, Lucília, sobre isso? Acho que é isso. A questão é realmente se preocupar com o acordo que foi produzido, né, Carlos? Para que tenha essa previsão no documento que foi escrito, como você reforçou. Eu acho que é só esse complemento realmente. Ótimo. Até nós tivemos uma pergunta aqui que me trouxeram bem parecida com essa, né? Acho que já está respondida também. Ainda dentro do tema, então, de estabilidade ou da garantia de emprego provisória, tem uma perguntinha aqui, Lucília, para você. Empregada ao fim de sua licença maternidade, pode aderir à suspensão do contrato de trabalho ou até mesmo da redução salarial que foi pactuado? Pode sim, Carlos. O objetivo aqui é a gente manter o emprego. Então, se essa colaboradora vai retornar da licença ou um próprio empregado que esteja de auxílio-doença ou auxílio-acidente, no retorno, a gente pode sim fazer a celebração desses acordos com eles, ou quer seja redução de jornada, quer seja suspensão. O importante é a gente manter os prazos de comunicação que são previstos na medida provisória, né? Então, fazer essa comunicação sempre com 2 dias de antecedência.
E aí não há problema nenhum, eles podem retornar e a gente faz a celebração desse acordo de redução ou de suspensão de jornada com eles. É isso aí. Outra perguntinha para você também aqui, aproveitando. Empregado que estava em gozo de auxílio-acidente, né, ou seja, sofreu um acidente de trabalho e estava recebendo por parte da Previdência Social o auxílio-acidente, ou até mesmo o auxílio-doença, né? Ao fim desse benefício, pode ser realizada a suspensão do contrato, ou seja, ele estava em gozo do benefício da Previdência Social, seja para o auxílio-doença ou auxílio-acidente, ele retornou, ou seja, ele é obrigado a retornar porque acabou, ele está já apto ao trabalho. Eu posso já suspender esse contrato de trabalho dele? Também pode. No caso dos empregados que estavam recebendo esse tipo de auxílio, um ponto que eu chamo a atenção é a gente entender se esse empregado realmente está apto a retornar ao trabalho, entre aspas, né? Porque eu estou buscando a suspensão dele aqui. Mas saber se de fato foi cumprido ali o prazo recomendado pela Previdência Social para o afastamento, se ele está de fato retornando naquela data, ou se ele ainda realmente precisaria de ser assistido por uma nova perícia médica junto à Previdência, ou ter esse novo laudo médico, né, para que não corra o risco da gente receber esse colaborador e ele ainda está em trâmite de alta junto à Previdência Social. Então, nesses casos, o importante é a gente prestar bastante atenção nisso, se ele realmente está apto ao retorno. Até porque a gente tem duas dificuldades. A dificuldade dele ser atendido pela Previdência Social, as agências estão fechadas, os empregados não estão conseguindo ser atendidos. A gente tem recomendado que eles procurem o número 135 da Previdência para tratar individualmente de cada caso. E uma outra situação é em relação às clínicas de medicina e segurança do trabalho também, para emitir um laudo de aptidão ao retorno, que algumas clínicas também têm estado fechadas, então as empresas estão tendo esse desafio de buscar uma clínica que esteja aberta e em atendimento para conceder esse laudo de apto. Mas, observado esses requisitos, esses profissionais, eles podem sim ter o contrato suspenso. Certo. Outra perguntinha aqui, Lucília. Com a retomada das atividades, é possível o cancelamento do acordo e realizar a suspensão da solicitação do bem informado? Aí nós já estamos entrando aqui já dentro de alterações ou cancelamentos, né? Que são os distratos que que nós estamos presenciando em virtude dessas retomadas das atividades, né? Assim, as atividades estão sendo restabelecidas. Aí nós temos aí algumas dificuldades já em relação ao distrato e à comunicação do fim desse cancelamento do benefício. A pergunta é exatamente nesse sentido. Então, com a retomada das atividades, é possível o cancelamento do acordo e realizar a suspensão da solicitação do bem informado ao governo, que na verdade é o Ministério da Economia? Certo. Existe uma diferença entre cancelar ou excluir esse acordo ou fazer uma alteração. A primeira hipótese, que seria cancelar ou excluir, nós não temos essa possibilidade. Foi publicada de forma mais recente, isso no dia 22 de abril, a portaria 10.486, que trouxe o que a gente chama de regulamentação para a medida provisória 936. E essa portaria, ela trata justamente de alterações. Ela não cita exclusão ou cancelamento. Então, a partir do momento que eu declarei o benefício, eu não tenho como voltar atrás e fazer a exclusão ou cancelamento dele. O que pode ser feito é uma alteração. A alteração, ela vai funcionar hoje simplesmente com o reenvio da informação. Então, suponhamos que eu fiz um primeiro acordo com prazo de 30 dias. E agora, com os decretos estaduais, o governo permitiu que as empresas retomassem as atividades. Então, eu quero reduzir aí de 30 para 20 dias. Essa alteração eu consigo fazer, tá? Então, eu entro na plataforma do Empregador Web, que é a plataforma que as empresas estão utilizando para fazer essa declaração.
e vou redigir de novo o acordo com esse colaborador ou gerar o arquivo de exportação do meu software de folha com a quantidade de dias de afastamento corrigida. Isso também serve, caso eu tenha identificado que foi redigido algum dado errado, ou o número do CPF, ou a conta bancária, né? Também serve esse mesmo esquema, fazer a digitação dos dados novamente. Então, há previsão para que isso seja alterado. E aí, essa mesma portaria, ela fez a divulgação de uma tabelinha de prazos relacionadas a pagamento. Se eu faço esse tipo de alteração do 1º ao 20º dia do acordo, essa informação vai ser corrigida já para o primeiro pagamento. Então, eu não vou ter pagamentos nem a maior e pagamentos nem a menor ao empregado, vai ficar tudo certo. Se eu faço do 21º ao 50º dia do acordo, eu teria ali uma correção desses valores no segundo pagamento. Daí em diante, esse ajuste seria feito através do 3º pagamento. São muitas informações, Carlos, mas a gente teve uma surpresa desagradável em relação a esse assunto de alterações. O que aconteceu? No dia 27, nossa última segunda-feira, o governo fez o processamento de quase todos os benefícios que foram declarados do início do mês para cá, né? Então, tudo isso foi processado. A portaria, ela traz a possibilidade de nós alterarmos os benefícios que também foram processados. Só que a plataforma do governo não está preparada para isso. Então, ontem mesmo, eu busquei fazer uma alteração e o sistema ele já trouxe uma mensagem de recusa, dizendo que como o benefício está processado, eu não consigo alterar, né? E aqui a gente tem 2 problemas básicos. O primeiro deles, a partir do momento que eu convoquei a retomada desses profissionais, nós temos ali um prazo para informar isso ao governo, né, para fazer essa correção de dados junto ao governo. A gente tem aí 2 dias a partir da data da celebração desse novo acordo, né, dessa correção do acordo. Então, se eu fiz a correção desse acordo na segunda-feira, eu tenho até a 4ª para informar isso ao governo. E aí, esse primeiro ponto a gente não conseguiria cumprir, porque a plataforma não está preparada para isso, né? E o segundo ponto é que se eu não consigo corrigir, eu vou ter problema com os valores pagos. Eu vou ter valores pagos a maior ou valores pagos a menor. Agora, eu não sei se é uma boa notícia, mas aconteceu hoje também. Eu fiz o acesso agora pela manhã à plataforma do governo e ela está indisponível. Então, eu estou acreditando que possa estar vindo uma atualização que faça a adequação desses dados nessa plataforma e que a gente consiga alterar os benefícios que já foram processados pelo governo, né? Então, é um contexto aí com muitos detalhes, muitas informações, mas, resumindo, né, a gente pode, sim, fazer a alteração desses benefícios, ressalvadas essas particularidades que eu comentei. E aí, só para complementar aqui, Carlos, nós recebemos uma pergunta questionando a respeito dos acordos, tá? Se esses acordos, eles precisam ainda, assim, ser protocolados no sindicato. Os acordos individuais, eles precisam, sim, ser protocolados no sindicato de toda forma, tá? Então, dando só um passinho aí atrás, eles vão precisar ser protocolados, né? A gente teve aquela... Ou enviados, né? Isso. Esse protocolo, ele pode tanto ser físico como digital, que nós estamos recomendando. O digital mais prático seria através de e-mail, por exemplo, né? Ou até por carta registrada também funcionaria, tá? Então, respondendo aí essa pergunta. Ótimo. Dentro que até, vamos aproveitar um bate-papo sobre o que você está falando, que é o que tem acontecido bastante, né, que exatamente com a retomada, a necessidade de se comunicar ao Ministério da Economia essas informações, de se ajustar, informar o fim, né, dessa situação, e começa aí, obviamente, a gente tem vivido, né, presenciado aqui no escritório, situações variáveis em relação a isso, né? Então, temos empresas, temos, em virtude
da correria, da paralisações da noite para o dia, enfim, né, tudo foi muito repentino, muito rápido, muito atropelado, né, tudo. Aí começa a surgir, por exemplo, empresas que falam, eu fiz a informação da suspensão do contrato de trabalho, mas agora está permitida a retomada das atividades. O empregado A ou B ou C, por exemplo, não tem um acordo firmado com eles, né? Não foi firmado o acordo, mas o contrato em si era para ser suspenso, não foi, e eu já informei, né? Já foi processado, às vezes mesmo não foi, mas como se informou, boa parte das informações foram processadas agora dia 27. Posso mandar embora ou não? Né? Aí tem surgido essa situação, umas que surgiram também, né, essa semana aqui. Né? Eu posso mandar embora, eu tenho um acordo, né, ou não tenho um acordo, mas já foi processado. Né? E agora com a retomada eu não vou precisar dele aqui, porque as atividades estão funcionando pela metade. Eu estou retomando, mas eu vou precisar da metade dos meus profissionais. Então eu posso dispensar esse empregado que não tem um acordo. Essa pergunta que eu faço para você, que tem o acordo firmado, né? Melhor, não está firmado, não foi assinado, mas foi processado. Como que fica essa situação? Você vê como aparecem N situações nesse momento. É o dia a dia que trazem as dúvidas, né, Carlos? E coloca a gente para pensar. Esse caso, eu não tenho o documento assinado ainda, né, mas de alguma forma eu me comuniquei com esse colaborador e isso pode ser suficiente para protocolo, né, desse desejo da empresa em fazer esse contrato, né, e como essa declaração foi efetuada ao Ministério da Economia, eu entendo que eu não posso realmente fazer a demissão desse profissional. Eu deveria realmente aguardar o prazo de estabilidade ou arcar com a indenização para isso, caso eu queira efetivar a rescisão. Aí você vê que nós temos caminho A, B ou às vezes até C, né? É Brasil. Além do que você está falando, que eu estou visualizando nessa situação também, porque o próprio artigo 10º que havia citado sobre a questão da garantia ou da estabilidade, enfim, né, de emprego, ele, que é da medida provisória 936, ela traz aí a garantia do emprego, mas desde que, não fala desde que, mas ela para mim, ela traz uma condicional, que é ter recebido o benefício, né? Aí entra a situação B, ele recebeu o benefício, vai receber ou não? Então, se for processado, provavelmente ele vai receber, certo? Então, ele vai receber o benefício. Mas se eu tenho, ou eu como empresário, tomo a decisão de fato de dispensá-lo, por exemplo, né, mas ele recebeu o benefício, eu corro o risco aí de uma possibilidade de garantia do emprego, né? Ou, aí vem, no meu ponto de vista, a situação C, você falou um pouquinho, não sei, acho que você até comentou sobre isso, mas nós já temos perguntas também nessa situação, de que se eu vou lá e refaço, excluo esse benefício, modifico, nem sei se você falou ou não a possibilidade de excluir essa informação, né? Mas eu excluo a solicitação do benefício, se tiver essa possibilidade. E o governo pagou para ele de forma indevida, aí é a situação C. O governo pode cobrar do empregador esse valor pago. Obviamente, na situação C, está mais barato para o empregador do que todas as outras anteriores, de estabilidade de emprego. Mas são riscos, né? A, B e C. Nós temos vários caminhos numa situação dessa, né? Você enxerga dessa forma também. Por isso que a análise de cada caso é muito importante, né? A gente tem a regra geral, a gente visualiza de um modo bem completo aquilo que a legislação traz, mas realmente a gente precisa avaliar cada caso. E a portaria, ela deixa muito claro a responsabilização do empregador quanto a pagamentos indevidos ou complementos que sejam necessários de ser realizados pelo empregado, caso algum dos prazos não sejam cumpridos, né? Então, nesse nosso exemplo aí, o primeiro ponto, talvez, a ser observado, realmente seria o trâmite legal foi feito adequadamente e os prazos foram todos cumpridos, né? Então, realmente precisaria fazer uma análise bem minuciosa desse caso. Tem que ter um checklist dos itens lá e saber o que pode implicar e quais são os riscos, né? Exatamente.
Isso aí. A tomada de decisão nesse momento, né, Carlos, ela tá muito difícil. E nós, como consultores, nos pegamos, às vezes, na difícil missão de encontrar respostas, né? E aí é onde entram todos os nossos estudos e análises, realmente, buscando a jurisprudência e também as opiniões jurídicas aí. E nem sempre é um caminho único, né? Às vezes tem que escolher o caminho A ou B ou C. Realmente é isso, é o Risco Brasil. Eu tenho uma outra perguntinha aqui, essa eu vou responder. Após o período de suspensão do contrato, pode ser concedido as férias? Ou seja, o contrato estava suspenso, com as retomadas das atividades, então retomou as atividades agora dia 27, por exemplo, de abril, né? Eu posso já conceder férias para ele dia 27? Pode. Só é importante aí se atentar em relação aos prazos, né, de comunicação, tem todas essas situações, mas nada impede, eu estou retomando as atividades, nada impede aí da concessão de férias, né? Então, oportuno aí também é reforçar que a própria medida provisória 927, que eu falei no início, ela permitiu antecipação de férias, né, e flexibilizou a comunicação, se não tiver enganado, até 2 dias de antecedência. Então, a gente pode conceder, né, durante esse período de pandemia, ou na verdade desse estado de calamidade pública, né, que foi decretado. Então, eu posso. Nesse caso, o Carlos, desculpe te interromper, a empresa poderia aplicar ainda as regras de pagamento, né, que a 927 também trouxe. Realizar o pagamento da parte de férias até o 5º dia útil do mês subsequente ao uso, e aquela parcela referente a 1/3 até o dia 18 de dezembro de 2020, que seria junto com o vencimento da segunda parcela do 13º salário. Dia 18 você fala porque deve cair numa sexta-feira. Perfeito. Isso aí, calendário. Ok. Então, uma outra pergunta, já emendando a mesma situação, também respondo essa. Durante o período de redução de jornada de trabalho e salarial, pode ser concedido as férias? Né? Então, aqui a pergunta é, houve um pacto, houve um acordo da possibilidade da redução salarial, né? Eu posso, então, durante esse pacto, durante esse acordo, né, que está sendo celebrado, está sendo aí celebrado entre as partes, eu posso conceder as férias? Não, né? Existe uma nova modalidade que surgiu com a crise, né, que foi estabelecido. O governo paga parte da remuneração do empregado e nessa parte desse pagamento, né, eu não posso incluir as férias. Então, eu tenho sim que retomar, né, ou seja, convocar o trabalhador para que ele retome suas atividades normais, a jornada normal de trabalho, o seu salário normal, que já está pactuado com ele desde o início do seu contrato com o empregador, aí sim conceder as férias. Aí eu posso conceder. Agora, durante os 2, eu não posso. Eu tenho a redução, joia, agora eu vou conceder as férias, estamos com a redução. Não, não pode. São coisas distintas, tá? Então eu não posso conceder aí as férias durante esse período da redução salarial. Ok? Ok. Ótimo. Algumas coisas, tem outras perguntinhas aqui, nós fomos até já conversando sobre isso, mas é importante, acho que a gente retomar, reforçar e complementar, que é referente ao pagamento do benefício emergencial, que é o chamado BEM, né? Ou seja, esse auxílio que o governo está concedendo aí para complementar parte do salário dos empregados que estão com contrato suspenso ou com a redução salarial. A primeira pergunta, quem está com o contrato suspenso, Lucília, receberá no 5º dia útil? Carlos, essa pergunta ela precisa ser respondida por 2 etapas, né? Nós temos muitas empresas que aderiram à suspensão ou à redução de jornada no decorrer do mês de abril. Então, eu tenho um período anterior à celebração do contrato e tenho o período posterior a essa celebração de contrato. Então, vamos falar da suspensão, que às vezes fica um pouco mais fácil do pessoal entender. Eu tenho ali uma suspensão que foi celebrada a partir do dia 11 do 4. A parcela correspondente a esses 10 primeiros dias do mês de abril, que são de responsabilidade de pagamento da empresa, essa parcela vai continuar sendo paga no 5º dia útil do mês seguinte.
Então, esses primeiros 10 dias do mês de abril, e também aquela indenização, aquela ajuda compensatória de 30% para as empresas que faturaram mais do que 4 milhões em 2019, também vai ter que cumprir essa data normal de pagamento, 5º dia útil, certo? Agora, a parcela que vai ser paga pelo governo, ela vai ter uma regra um pouco diferente. A gente sempre bate na tecla que folha de pagamento é feita por competência, né? E o nosso pagamento da parte empresa vai continuar sendo feito por competência. Só que o governo, o pagamento que ele vai realizar, ele está considerando por período. Então, cada 30 dias, ele está considerando um período. Nesse exemplo que eu estou dando, suponhamos que essa suspensão seja de 30 dias, certo? E que vai encerrar ali em 10 de maio, certo? Se a gente pensar que há um prazo para declaração desses dados, o colaborador vai receber, em média, daqui a 40 dias. Se lá em 11/4 o acordo dele foi celebrado, 10 dias, que é o prazo de declaração, vai dar no dia 21 de abril, mais 30, que é o prazo que o governo exige para realizar o primeiro pagamento, a gente tem aí uma média de 40 dias para pagamento do primeiro benefício. Isso significa dizer que por volta de 20 de maio, o colaborador estaria recebendo os 20 dias de abril e mais os 10 dias que passaram para maio. Na prática, é como se ele estivesse tendo um atraso no pagamento desses 20 dias de abril, porque é diferente daquilo que a gente está acostumado, né, 5º dia útil do mês, e estaria recebendo antecipado esses 10 dias de maio. Porque tudo que ele recebe em maio, em uma data comum, pensando no pagamento pela empresa, ele receberia lá no 5º dia útil de junho. Então, há um prejuízo se eu analisar o mês 4, mas há um benefício quando eu analiso aí o mês 5. Então, realmente o pagamento ele precisa ser visto de duas formas. Tá? Então, a empresa paga no 5º dia útil normal e o governo tem 30 dias a partir da data da primeira declaração. E aí, Ricardo, eu tenho aqui, acho que 1 ou 2 perguntas que chegaram para a gente também, relacionadas a pagamento. Onde será pago o benefício para o colaborador? Quando o benefício está sendo declarado, nós informamos uma conta bancária, poupança ou corrente que esse empregado tenha. Pode ser em qualquer banco, exceto Nubank. Nubank não é considerado como banco, tá? E aí, na data prevista, o governo vai realizar o pagamento da parcela que couber a ele através dessa conta bancária, certo? E aí, uma novidade é que, dentro da portaria que foi publicada, há a previsão que o empregado possa consultar o andamento do bem através do aplicativo do portal, né, gov.br, que é aquele mesmo que nós utilizamos para CTPS digital. No entanto, já fiz testes também e ainda não consta essa informação no aplicativo. Então, a gente vai acompanhando também para ver se sai alguma novidade nesse sentido e a gente consiga, de fato, fazer a consulta por lá. Certo? Joia. Tem aqui mais uma pergunta falando a respeito do processamento. Se as comunicações constam no entregador web como processadas, posso entender que não houve pendência, seja cadastrais ou dados incorretos? Eu entendo que sim. Há, inclusive, nessa mesma portaria, meio que uma espécie de caminho que essa declaração acontece, né? A empresa e o empregado celebra esse acordo, protocola esse documento lá no sindicato, faz a declaração ao Ministério da Economia, o Ministério da Economia valida e processa. Nesse momento, de fato, do processamento, se houver algum problema, a empresa vai ser notificada. Porque o processamento, sim ou não, eu tenho a possibilidade ainda de ter um item de rejeitado, por exemplo, tá?
E aí, se não houver nenhuma notificação, e elas podem acontecer com prazo de 5 dias aproximadamente, o Ministério da Economia e as Secretarias do Trabalho vão procurar as empresas dentro desse prazo de 5 dias, eu entendo que não há realmente nenhum problema. E aí seria, de fato, aguardar a liberação do pagamento e os valores devidos estarem disponíveis na conta dos colaboradores, tá? Então, esse seria o percurso. Na minha opinião, estar processado já é um primeiro indício de que as coisas estão encaminhando para darem tudo certo. Ok. Aproveitando, então, esse assunto, então, já vou emendar uma pergunta aqui que vai de encontro ao que você está citando aí. Caso haja omissão, erros ou dificuldades no cancelamento, alteração de extratos de informações, né, que é devida ao Ministério da Economia, a empresa poderá ser responsabilizada pelos valores do benefício emergencial pagos de forma indevida, a maior, a menor ou incorretamente? A gente precisa analisar essa questão de algumas formas. A portaria ela é muito clara quando ela diz respeito a prazos. Se eu, empregador, descumprir os prazos, eu sou responsabilizado e acabou. A conversa é bem direta. Quando eu falo em alguma situação que esteja me impedindo de praticar aquilo que está previsto na portaria por questões técnicas da plataforma do governo, um exemplo claro é eu alterar um benefício que já está processado. O que nós temos feito é nos resguardar com prints de tela, né, consultas. Eu estou aqui na data correta tentando fazer esse ajuste e a plataforma não está me condicionando a realizar isso, não está me possibilitando a fazer desta forma. Então, a gente tem feito prints de tela para resguardar a empresa de possível questionamento nesse sentido. Porque se eu estou sendo impossibilitada de fazer o que é devido, eu não posso ser penalizada. Mas agora cabe a mim também tentar me resguardar de alguma maneira de que eu estou agindo com excelente fé, né? Não é nem boa fé, não, é excelente fé, no sentido de realizar os trâmites de acordo com o que está previsto. Então, eu entendo que a empresa não pode ser penalizada, mas também não está aí isenta de ser questionada a prestar esclarecimentos, né? E aí é nesse momento que essas provas vão ser importantes. E aí, se houverem erros, né, ou o pagamento é maior ou menor, aí fica por conta do empregador. Perfeito. Ótimo. Tem uma outra perguntinha, e eu acho que você vai poder nos ajudar, na qual o empregador questiona, o empregado dele apresentou um pedido de demissão, por ele estar alegando que pertence a um grupo de risco. Né? Então, eu pertenço a um grupo de risco e tal, e eu preciso ser desligado, mas eu quero receber todas as minhas verbas trabalhistas. Ou seja, está pedindo para o empregador, ele está pedindo, mas está pedindo para o empregador dispensá-lo, por ele estar no grupo de risco. Né? Então, a pergunta o empregador, nesse caso, pode dispensá-lo, né, ele estando num grupo de risco, ou até mesmo, né, até talvez veria a pergunta em seguida também no mesmo sentido, eu tenho que demiti-lo, ele não pode trabalhar porque ele pertence ao grupo de risco? Procede? Né? Esse é o questionamento. Carlos, a gente também precisa analisar algumas questões para esse caso. Eu não faria a demissão, certo? Primeiro, porque eu tenho outras ferramentas que a medida provisória 927 me trouxe. Eu tenho, inclusive, alguns decretos que me proíbem de fazer a demissão de profissionais que estejam dentro desse grupo de risco. E eu preciso também entender se esse empregado ele faz simplesmente parte de um grupo de risco ou se existe algum outro tipo de impedimento relacionado à saúde dele que me impeça de fazer essa demissão. Por quê? A partir do momento em que a rescisão é processada como demissão sem justa causa, eu, empregador, vou ser tratado e condicionado a esse fator. É muito frágil a situação de que o empregado está me pedindo para que eu faça dessa forma, né? Então, eu vejo que existe aí um risco jurídico nesse aspecto. Agora, vamos pensar em outra situação.
Passamos aí a fase de pandemia e tudo mais, entramos no período de estabilidade, pós-contrato, né, pós-acordo de suspensão. E esse empregado vem e me faz um pedido de demissão. Nesse caso, eu já poderia aceitar, né? A rescisão ela vai sair como pedido de demissão por motivação do próprio colaborador. Eu não sei se você tem complementos ou alguma opinião diferente a respeito desse caso. É uma situação realmente delicada, né? Onde o empregador aí precisa tomar todas as cautelas possíveis. Se por acaso, porventura, ele vier realmente acatar, né, um pedido de desligamento dele, até mesmo vier, na verdade, desligá-lo a pedido do empregado, ou pertencer ao grupo de risco, eu acho que ele precisa aí tomar algumas cautelas, né, se documentar disso, né, de que é um pedido para o empregado. Vai que amanhã, né, há um questionamento, a gente já sabe que existe até algumas manifestações por parte dos governos municipais, estaduais, né, federal não vi ainda, mas no sentido de preservar o emprego desses profissionais. E ele, por algum motivo qualquer, vier futuramente questionar que ele foi demitido exatamente por estar no grupo de risco. Né? Então, é um risco muito grande. É um risco, né? Então, exatamente. Então, é importante, às vezes você quer fazer uma boa ação, até pedido do próprio empregado, né? E a gente esquece que pode ter aí uma fragilidade nessa situação, e nessa fragilidade alguém acabar explorando financeiramente. Então é importante aí, acho que se ocorrer, se documentar de alguma forma que isso foi a pedido do próprio empregado, além dos alertas que você já deu em questão da questão da saúde. Eu acho que nesse caso, uma coisa muito simples que deve ser adotada é realmente o envolvimento de um profissional da área jurídica especializado na parte trabalhista, né? Sim. Ok, tem algumas outras perguntas aqui, mas essas perguntas, boa parte delas nós já respondemos. Deixa eu ver aqui, tem uma aqui. Pessoal, quanto ao tema específico, que é a possibilidade de extrato acordo individual, como proceder com a sua orientação, nós também já conversamos, né? Já tratamos sobre isso, benefícios. Tem um específico aqui, acho que daqui é importante que você também vê se consegue ajudar. Se suspender um contrato, né? Ele vai receber o teto de seguro-desemprego, né? E se eu quiser complementar, se ele não receber o teto da sua remuneração mensal, eu posso complementar isso? Eu preciso homologar esse complemento dessa diferença? Carlos, excelente pergunta. A gente está passando por uma crise e o que eu tenho dito muito é que todo mundo vai pagar a conta. O governo está tirando dinheiro da onde ele diz que não tem para custear uma parte desses benefícios. As empresas estão sendo muito prejudicadas porque estão perdendo receita e não estão conseguindo atuar, né, de fato, continuar com seus negócios. E a mão de obra também vai custear uma parte disso. Os empregados vão custear uma parte disso. De que forma? O benefício emergencial, ele não vai ser calculado com base no salário do colaborador. Então, significa dizer que é certeza que uma parte dessa remuneração vai ser reduzida. Por quê? Porque o cálculo é realizado sobre a tabela do seguro-desemprego. E a tabela de seguro-desemprego não me garante a remuneração que eu ganhava, né? O que eu ganho. Então, esse cálculo, ele vai sempre trazer aí uma perda. Quem tem remunerações menores vai ter também perdas menores. Quem tem remunerações maiores terá uma perda maior, por exemplo. Então, um caso muito simples, muito simples. Um empregado que recebe uma remuneração de R$3.000, a tabela de seguro-desemprego garante para ele uma faixa de 1.866. Então, é isso que ele vai receber de benefício emergencial, certo? Claro que ressalvados aí as particularidades no sentido de se foi redução, se foi suspensão de contrato, faturamento da empresa no ano de 2019, quantidade de dias dentro do mês de abril, né? Mas, via de regra, há essa perda salarial. Então, o salário não vai ser o mesmo. Isso é fato.
Tá, só para complementar, se eu estiver errado, você me corrige, me ajuda aí, por favor, Lucília. Na suspensão do contrato de trabalho, né, eu acho que assim, resumindo, a medida provisória, ela trouxe a possibilidade da ajuda de custeio para a redução de jornada salarial, né, e não para a suspensão do contrato. Inclusive, essa previsão, que é para a redução salarial, ela fala que esse ajuda de custeio que pode ser concedido não tem tributação. Então, para a suspensão do contrato de trabalho, eu entendo aí que é arriscado, e essa concessão complementar nada proíbe, né? Mas aí teria que aí ver a questão de tributação. Eu acho que seria como se continuasse pagando parte do salário ainda. Tá? Acho que nada impede, mas entenda aí que deve ser tratado como ainda pagamento salarial, né? E não se encaixando nessa ajuda de custeio que está previsto na medida provisória. Lucília, acho que é isso, nós estamos já encerrando aqui, né? Acho que já discutimos boa parte dos assuntos, acho que esgotamos quase todos os assuntos, né? É oportuno a gente falar que a MAPA tem materiais nas suas redes sociais, né? Lá no Instagram, tem modelos e acordos, né? Aqueles que precisam ou têm alguma dúvida, acessem, tem vários materiais que nós estamos sempre publicando e atualizando, né, a quem segue as nossas redes. Então, aqueles que não seguem ainda, vai lá, clica lá e passa a seguir as redes sociais. Queria agradecer a sua colaboração mais uma vez, além do dia a dia aqui, agora também na live, né? Estamos aí fazendo essa live, então queria agradecer mais aprendendo novas formas de trabalho, né, Carlos? Exatamente. Então, por um lado, foi oportuno esses momentos, né? A gente vai sempre aprendendo de qualquer forma. E isso daí, acho que agradecer. E acho que espero ter esclarecido, né, nós temos esclarecido a dúvida de todos. E estamos à disposição quem precisar. Ótimo. Eu agradeço também pelo convite, Carlos, e pela confiança. Quero agradecer muito a toda a nossa equipe, porque esses dias realmente foram muito desafiadores, né? Eu digo que a gente tem a melhor equipe desse mundo. Um abraço para todos eles, um abraço digital, né? E, em contrapartida, quero dizer também para os nossos clientes que contem conosco, né? E não só os clientes, mas também qualquer empresário ou profissional que esteja realmente precisando de ajuda. A gente está à disposição, contem com a gente mesmo. Bem lembrado, nesse período nós desdobramos, né, para poder atender aí as demandas e necessidades dos clientes, tirar dúvidas, estudar materiais, né, nós todos aqui do escritório, sócios, colaboradores, né, foi uma turbulência enorme para a gente poder atender e atendemos, né, essa suspensão de contrato, reduções e informações que são necessárias. Então, bem lembrado. Mais uma vez, obrigado a todos, até a próxima live. Até.